Bom dia. Realmente é uma grande satisfação estar aqui na Universidade Corporativa Gilda Nunes, né, a quem tive a satisfação de conhecer pessoalmente e assistir algumas de suas aulas, palestras aqui no CRA. Então, nós vamos iniciar esse tema, o ouvir, exatamente um valor comportamental indispensável para o administrador, indispensável para o bom profissional, indispensável para o pai, para o filho, para o ser humano. Então, é um valor comportamental que está muito ligado à valorização humana. Nós vamos exatamente mostrar como que a questão do saber ouvir, ela permeia todas as dimensões da atividade humana. Vamos iniciar aqui com uma citação do Rubens Alves. Os slides são autoexplicativos, então vocês podem aí observar que realmente uma referência na educação, um grande pensador como Rubens Alves, já destacando a questão do saber ouvir como um grande diferencial. A gente pode mencionar também, lembrando aqui, o Daniel Goleman, autor do Inteligência Emocional. Ele trabalhou exatamente essa questão da competência comportamental pela inteligência emocional em cima de pesquisas que mostravam que o sucesso, aquelas carreiras bem-sucedidas, elas estavam muito focadas em 77% na competência comportamental, ou seja, na forma da pessoa se relacionar com os outros, né? Na maneira da pessoa realmente se comportar em grupo, né? No relacionamento humano, né? Então, e apenas 23% seria de competência intelectual, competência técnica. Então, foi exatamente embasado nessas pesquisas que o Daniel Goleman desenvolveu a tese da inteligência emocional na década de 90. Todos brigam, não? Todos querem falar, todos têm razão. Qual a saída para encontrar a melhor solução? É uma brincadeira, né? Que tal entrar no real caminho da comunicação, saber ouvir, descomplica qualquer confusão. Muito bem, a gente fez essa brincadeirinha aí, rimando, para quebrar um pouco a questão do pensamento racional. E, ao longo aqui, eu vou citar muitos poetas, e escritores e pensadores que exatamente buscaram falar sobre o saber ouvir muito além do escutar, né? O saber ouvir o silêncio, saber ouvir os intertícios, como falava Cecília Meirelles. Aliás, é uma indicação que eu faço aqui, que já está, a peça está nos últimos momentos, da Beth Goulart, no Teatro do Arte Fashion Mall. Ela está com uma peça, Simplesmente Eu, Cecília Meirelles, aliás, Clarice Lispector. Então, a Clarice Lispector tem um poema que ela fala sobre os intertícios. Os intertícios é exatamente esses espaços de silêncio. É você exatamente saber fazer a leitura do silêncio, do não dito. Voltando aqui ao Rubens Alves, eu vou citar outro grande educador, Paulo Freire. O Paulo Freire também mencionava muito a questão da leitura do mundo, a leitura das entrelinhas, e a questão do saber ouvir, do saber ler, né? Muito mais do que uma competência técnica, né? É exatamente a competência humana, do relacionamento humano, da contextualização de toda uma situação onde a pessoa está inserida. Então, Paulo Freire falava que as crianças entram na escola com muitas interrogações, né? Então, com muitas dúvidas, ávidas para ouvir. No entanto, o que acontece é que elas saem dali com muitas afirmações, né? Com muitas frases feitas, né? Então, exatamente, infelizmente, o que a gente percebe é que o ser humano, ele, quando está em gestação, no útero materno, ele é um expert em ouvir. Ele está ali já
aprendendo a ouvir. Né? Na vida intrauterina, o feto está o tempo todo ouvindo o que está acontecendo à sua volta, né? Está sentindo já algumas emoções que a mãe transmite. Então, o que acontece depois que nasce? Depois que nasce, acontece exatamente o desaprender a ouvir. Né? Então, é algo que a gente coloca... Por que o ser humano não tem a facilidade, muitas vezes, para falar mais do que ouvir? Né? Está comprovado também aí em pesquisas que, numa palestra, numa aula de 1 hora, a gente só consegue reter 8% do que escutou, em termos de mensagem ali cognitiva, com as palavras, signo verbal, palavra. Né? Então, é muito pouco. Né? Teria como a gente desenvolver essa habilidade do saber ouvir? Né? Como reeducar-se exatamente para a gente obter um sucesso na comunicação, e a gente, com foco aqui, comunicação como relacionamento humano. Né? A gente gosta aqui de iniciar com uma citação, uma brincadeira, uma piada. Eu vou tentar contar como piada, não sei se vocês vão rir. Um avião estava na pista, já um avião porte médio, uns passageiros dentro, aguardando. Estava já na pista ali para entrar na linha de decolagem. E o piloto e copiloto não tinham aparecido ainda. Então, estavam todos apreensivos, aguardando. De repente, em direção ao avião, aparece uma pessoa com uma indumentária de comandante, seria o piloto, se dirigindo ali até a aeronave. No entanto, ele vinha com óculos escuros e com aquela begalinha de cego. Então, as pessoas ficaram, poxa, o que é isso? Piloto? Né? Ele entrou no avião, cumprimentou os passageiros e foi para a cabine de voo. As pessoas ficaram super preocupadas. Aí veio a comissária ali de bordo e falou, olha, o comandante Peçanha integra o nosso projeto de inclusão, é considerado o melhor piloto cego do mundo. Vocês podem ficar tranquilos que o avião está em boas mãos. Muito bem. As pessoas pensaram, bem, é o piloto, mas tem o copiloto. Quem realmente vai pilotar é o copiloto. Né? E eis que surge outra pessoa com uma indumentária de copiloto e com óculos escuros e uma bengalinha. Então, cumprimenta os passageiros, a comissária fala, o doutor Josias é o nosso copiloto, ele é um dos melhores copilotos do mundo e integra o nosso projeto de inclusão. Muito bem. Aí as pessoas ficaram muito preocupadas. Mas buscando aquele comportamento correto, ninguém quis demonstrar medo, né? Todos ficaram, vamos ver no que vai dar. Vocês estão falando hoje, as aeronaves são super modernas, equipamentos, né? Pode decolar e aterrissar sem piloto, até então, tentando se acalmar. Né? Muito bem, o avião vai para a pista de decolagem, velocidade 1, velocidade 2, velocidade 3, já está no meio da pista e o avião nada de decolar. As pessoas já estavam apavoradas. Velocidade 4, a pista já estava terminando. Eles começam a gritar desesperados, todos começam a gritar desesperados, vamos morrer, socorro! O avião decola. Aí o copiloto vira para o comandante e fala, se eles não gritassem, nós estávamos ferrados. E o comandante devolve, se nós não soubéssemos ouvir, realmente não teríamos saída. Né? Então, realmente, é uma piada que ilustra bem a situação do saber ouvir o cliente. Né? Saber ouvir, aí nós vamos falar sobre saber ouvir os clientes. Então, é uma questão aí para a gente de autocrítica, né? Os condicionamentos, costumes, atitudes que afetam realmente negativamente nossas habilidades de comunicação. Né? Então, de certa maneira, na escola, muitas vezes nós não somos estimulados a questionar o professor, é muito mais de escutar. Quando questiona, já há até uma certa reclamação, poxa, está atrapalhando o andamento da aula.
a palestra, muitas vezes circuito fechado. Agora, que eu quero dizer aqui, nós estamos com o circuito aberto, qualquer colocação, qualquer dúvida, qualquer piada pode ser feita, né? Respeitando aqui só a questão de tempo, a gente buscando a concisão, falar de maneira resumida, né? Mas como quebrar esses condicionamentos? Então, no mundo corporativo, empresarial, como melhorar atitudes e comportamentos na linha do saber ouvir, na linha do ouvir como um diferencial realmente comportamental, na busca realmente dos melhores resultados no trabalho, da melhor produtividade, eficiência, eficácia, né? Muito bem, comunicação é cultura, né? Comunicação é cultura do diálogo, né? É desenvolver essa abertura para o outro, saber ouvir o outro, né? Ter compreensão de colocar-se no lugar do outro para entender o seu ponto de vista e haver ali realmente um compartilhamento, um partilhamento de conhecimentos, de ideias, de experiências. Então, comunicação é cultura do diálogo, cultura é educação. O administrador é um educador. O administrador é um educador e é um ouvidor. Ele tem que estar preparado para saber ouvir os clientes. Saber ouvir os clientes nas diversas dimensões que nós vamos abordar aqui, né? Os clientes internos, os clientes externos. Então, ele é fruto dessa disposição para ouvir o outro, uma abertura para o diálogo. Então, buscando essa linha do educador, o educador pelo exemplo. Então, as palavras movem, o signo verbal, né? Mas os exemplos arrastam, falava o padre Antônio Vieira, né? Então, realmente, é muito fácil pelo discurso a gente tentar mobilizar as pessoas, mas são os exemplos que realmente educam, né? Acho que quem é pai aqui sabe muito bem que não adianta a gente um discurso moralista, o que vai realmente educar a criança, ela realmente notar nos pais, nos familiares, atitudes e comportamentos que sirvam de exemplo para uma vida, né, equilibrada. Muito bem, gente. Cultura do diálogo, são, como eu falei, autoexplicativo, slide, né? Muito bem. Vamos aí ver, agora, conhecer quais seriam essas dimensões do cliente, né? E como é importante compreender essas 5 dimensões. Será que nós sabemos ouvir os clientes? A gente vai em empresas, em organizações que têm prêmios de excelência em qualidade e controle de qualidade, e você percebe que os atendentes não sabem ouvir o cliente, não sabem ouvir uma reclamação, não sabem ouvir uma reivindicação, uma sugestão para melhoria de um aperfeiçoamento de um processo, de um serviço. Muito bem. Essas são as 5 dimensões. O primeiro, óbvio, é o cliente externo, aquele que o usuário, consumidor de um produto, de um serviço, né? O cliente interno, que é o corpo funcional da empresa, e aí nós vamos entrar num cliente importantíssimo, que somos nós mesmos, é esse cliente interior, é o que a gente chama da comunicação intrapessoal, certo? É o momento que você tem para refletir, para conversar consigo mesmo, qual o sentido do que eu estou fazendo, qual a importância, né? Como que é importante isso que eu estou fazendo para as pessoas que estão recebendo esse serviço, que estão recebendo esse produto, que vão usufruir, né, desse produto final. Então, esse cliente interior é muito importante, porque a motivação é algo que vem de dentro, né? Não interessa programas motivacionais se você realmente não tiver com um estado de espírito em sintonia com essa linha do autoconhecer-se. Então, é autoconhecimento. Esse momento de você atender esse cliente interior é fundamental para exatamente você ter a eficácia e eficiência no atendimento ao cliente externo e ao cliente interno, que é a equipe, é todo o corpo funcional de uma organização. Cliente do cliente, né? Então, você ter aquela visão proativa, dinâmica, de que você não está atendendo apenas o seu cliente, mas você tem que entender que o seu cliente tem um outro cliente também que ele atende, né? E esse cliente,
pode vir a ser um cliente seu também. É um cliente em potencial. Então, ao mesmo tempo que você está satisfazendo o seu cliente direto, o seu cliente externo, você está de olho no cliente do cliente, que pode vir a ser seu cliente também, e vai estar satisfazendo o seu cliente e vai estar garantindo a sobrevivência dele, né? Exatamente para comprar o seu serviço, se utilizar dele. E o cliente cidadão? Hoje, nenhuma empresa mais pode viver de maneira isolada, pensando apenas na geração de lucros, né? A empresa está inserida numa comunidade, que eu diria planetária, né? Não é mais a comunidade, não pode se referir só ao redor, né? Então, é a questão da sustentabilidade. A empresa tem todo um compromisso de assumir realmente posição ecologicamente corretas, socialmente corretas. Então, é o que a gente chama de... são os programas socioambientais, né, que muitas empresas estão investindo seriamente, é exatamente para atender esse cliente cidadão. Essas são as 5 dimensões do cliente que a gente tem que estar aberto para saber ouvir e saber fazer a leitura, realmente, da realidade que a empresa, que a organização está inserida, que o profissional está vivendo. É autoexplicativo, né? Fundamentando aí isso que nós conversamos aqui com vocês. Então, é preciso reaprender a ouvir os clientes. Agora, voltando novamente para os poetas, né? Mário Quintana, quem não compreende um olhar, tampouco compreenderá uma longa explicação, né? Isso é um olhar aí que destrói casamentos, né? E a mulher pode estar ali coberta de panos, mas ela lançou esse olhar aí para você, eu acho que balança, né? É difícil um homem dizer que não fica balançado com um olhar desse, né? Então, por quê? E quem não compreende um olhar, tampouco compreenderá uma longa explicação. O Mário Quintana, quando escreveu esse verso, não imaginou que ele estivesse exatamente também fundamentado em pesquisas, né? Pesquisas que foram consolidadas na década de 50, institutos de pesquisas dos maiores centros universitários nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, América Latina, e consolidou-se na teoria da comunicação os seguintes números. Na comunicação verbal falada, isso que está acontecendo aqui agora, né? Isso é impressionante, apenas 7% é assimilado pelo signo verbal, pela palavra, né? O cognitivo, através do signo verbal, palavra. 38% é absorvido pelo tom de voz, pela inflexão. Então, impressionante. O tom de voz, né, aí não é nem a questão da impostação, é você perceber o que tem de emoção, o que tem de sentimento, né? Então, aí entra 38%. 55% vem da linguagem corporal, vem dos gestos, das expressões faciais, né? 55%. Então, você pegando ali, somando, o 7% também pode chegar de 7% a 10%, mas nos livros de teoria da comunicação trabalha-se com esses números, 7, 38 e 55%. Muito bem. Somando tom de voz e linguagem corporal, atitude, comportamento, 93%. Ou seja, 93% da comunicação verbal acontece, a compreensão acontece pelas vias da linguagem não verbal, né? Então, isso é algo que nos surpreende e faz a gente perceber de que é muito importante a gente buscar sensibilizar para essas nuances, a nuances da comunicação que vão além do discurso verbal, da palavra, exatamente para compreender o todo da comunicação. Muito bem. Querendo ser coerente com Paulo Freire, né, a questão das interrogações, né, hoje em dia, no ambiente universitário, a gente fica pasmo como que os alunos fazem poucas perguntas, é como se o professor fosse ali a opinião final, fundamentada, um conhecimento já finalizado, algo a transmitir e a ser absorvido sem questionamentos, como se fosse um dogma, né? Falta essa interrogação, né? Falta o porquê, né? Exatamente, vamos fazer por que será que fazemos da comunicação algo tão complicado, né?
Então, é uma pergunta que eu lanço aqui para vocês, e a gente pode fazer um brainstorm, de falar a questão... Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vou falar uma palavra, vaidade. Então, ou a gente fala uma palavra ou fala uma frase que vocês considerem por que será nós fazemos da comunicação algo tão complicado. Então, eu abro agora, eu gostaria de ouvir aqui do público algumas sugestões, indicações. Por que será? Vem o que vier à mente, como se fosse um brainstorm mesmo. Oi? Prepotência. Prepotência, né? Arrogância, né? Muito bem. Certo. Certo. Qual o seu nome? Diogo. Diogo, bacana isso que você está falando, porque, Diogo, eu iniciei minha carreira na comunicação social, jornalismo, e quando eu escolhi essa profissão, os familiares falaram, mas, Gustavo, você é um cara muito introspectivo, né? É uma pessoa mais tímida. Sim, mas eu tímido, introspectivo, mas nunca tive problema de me comunicar da minha maneira, com espontaneidade. Então, o importante é ter a coragem de romper essa barreira do medo e ser espontâneo, ser você mesmo. E aí a coisa acontece. Os grandes líderes não são aqueles que são mais eloquentes, não. Os grandes líderes são aqueles que sabem se comunicar da sua maneira, né? E aí sim falam, poxa, o cara é carismático, né? É carismático. E muitos chegam à presidência da República aí com esse carisma. Se você for pegar, não são tão bons assim de oratória. Mas, então, quer dizer, mas é uma barreira psicológica, né? Ok, Diogo. É algo muito interessante. Mais alguma colaboração? Tem muita... Também, o bullying, né? É verdade. Pois é, o medo de ser achincalhado como, né? Ridículo, como faz uma pergunta dessa? Exatamente, exatamente. Muito bem. Foram bem emblemáticos aqui. Tem também questão aí da vaidade, a ansiedade, a autoansiedade, né? Nós vivemos numa sociedade ansiosa, a sociedade do Rivotril, né? Do hiperconsumo, né? Na sociedade da informação, mas que falta comunicação, né? Exatamente. Exato. Exatamente. Né? E no mundo corporativo, nas empresas, embora tenha agora o assédio moral, o bullying é uma realidade. É uma realidade, está ali direto. Então, como a gente quebrar isso também é através desse valor comportamental, dessa abertura para o diálogo, para o questionamento, para o diálogo franco e aberto, né? Até mesmo... Olha só. Pois é. Exato, exato. É impressionante. São dados realmente já estatísticos, né? Muito bem, gente. Exatamente. Também, com certeza. É um complicador. O desconhecimento do assunto, a pessoa sem fundamentação, né? Tem uma fundamentação conceitual, sem uma compreensão orgânica sobre o assunto, com certeza. É algo que restringe e que torna a comunicação algo complicado. E muitos não têm essa fundamentação, mas, às vezes, têm a eloquência. E enganam direitinho, falam pra caramba e não dizem nada, né? Então, tem que também diferenciar isso, né? Aqui, um dos principais empecilhos é exatamente a falta de feedback. Porque a comunicação é saber falar. Mais do que saber falar, é saber ouvir. E é saber dar e receber feedback, né? Então, aqui, eu achei essa imagem bem emblemática, ilustrativa,
que são duas pessoas, poderíamos dizer que seria um emissor e um receptor. A gente pode notar que ambos estão com o microfone, como se estivessem falando ao mesmo tempo, né? Então, pessoas falando ao mesmo tempo, um emissor, um receptor, como que vai haver uma comunicação aí? Aí é mais fácil acontecer o desentendimento, porque a gente nota, isso aqui é uma imagem do Cirque du Soleil, que as pessoas estão num círculo, que a gente poderia dizer que elas estão ensimesmadas, estão fechadas em si mesmas. Então, é aquela coisa a pessoa faz uma pergunta e está recebendo a resposta do seu interlocutor, mas já está pensando no que vai falar, como se eu já sei o que você está respondendo e eu já estou pensando na minha próxima pergunta, na minha próxima colocação, na minha argumentação. Então, está fechado para o outro. Então, para que a comunicação aconteça de forma virtuosa, tem que haver essa interseção aqui desses círculos, né, dessa esfera de si mesmo com o outro, certo? Aí sim acontece a mágica da comunicação, que é o relacionamento humano. Então, isso acontece pelo feedback. O círculo virtuoso da comunicação acontece pelo retorno da comunicação, a retroalimentação. É o saber dar feedback e é o saber receber. E é o saber também motivar o feedback. Se o feedback não está acontecendo, como que eu posso fazer com que aquela pessoa me dê algum retorno do que eu estou falando, do que eu estou apresentando, do projeto que eu estou propondo? Então, é exatamente utilizar aqueles 93% da comunicação, o tom de voz. Você mandou um projeto por e-mail e a pessoa não te deu um retorno, você liga para a pessoa, você combina um cafezinho para você ter um presencial, um face-a-face, aí sim vai acontecer esse 93% da comunicação que vai torná-la eficaz, certo? Então, a gente sempre buscar esse grande diferencial que é o feedback, a gente motivar o feedback, saber dar e receber. Muito bem, aqui a gente vê um soldado israelense, um palestino, né, com espíritos armados. Quando a gente vai com um espírito armado para uma conversação, dificilmente a gente vai conseguir chegar a um entendimento. Então, é uma outra questão que também, para a gente descomplicar a comunicação, é desarmar os espíritos. É não ir com preconceito, né? É ir aberto para que o outro tenha a dizer. Aí, aos poucos, ir chegando a uma conclusão, respeitar o ponto de vista contrário ao seu. Eu não vou tentar convencer o meu interlocutor de que ele está errado e que eu estou certo. Não, eu vou posicionar, dizer qual é o meu ponto de vista, respeitar o ponto de vista do meu interlocutor e chegar a uma conclusão, a um bom senso, a um entendimento, né? Na comunicação, né, sempre há a intenção, né, a intenção de você ser compreendido na mensagem que você está emitindo, e há uma intenção também no receptor, da mesma maneira, ele tem a intenção de concluir algo que lhe agregue, que lhe favoreça de alguma forma. Então, na comunicação, sempre há a intenção do emissor e do receptor, e o receptor tem a percepção, como ele vai perceber, né, exatamente aquela mensagem, como que ele vai interpretar, decodificar aquela mensagem que está recebendo. Daí a importância do feedback. Se a pessoa que está emitindo aquela mensagem não busca um retorno para saber se a pessoa está compreendendo o que ela transmitiu dentro realmente da intenção dela, fica muito em aberto e sujeito às distorções, sujeito aos ruídos, né, na comunicação, e que acontecem muito no mundo corporativo, né? Poxa, mas eu falei, expliquei tão bem, ninguém compreendeu nada, né? Por quê? Será que você buscou feedback, buscou um retorno ali do público sobre o que você estava falando? Muito bem, gente. A questão da convivência das diversidades, né? Então, a questão da percepção, a gente vê aqui uma realidade concreta, um cubo aí, um quadrado, e cada um fazendo a leitura diferente desse cubo, desse quadrado. Então, o ser humano é um ser subjetivo. A objetividade da civilização humana ela é construída pela subjetividade do ser humano, de cada indivíduo. Agora, essas pessoas que têm um ponto de vista diferente, interpretam de maneira diferente uma situação,
podem trabalhar juntas, unidas, para objetivos e metas em comum? Podem e devem, e é o que acontece nas empresas. Então, a grande máxima aí também para o saber ouvir, para a comunicação sem complicação, é a convivência da diversidade, das diferenças. Né? Você conviver com o diferente, você conviver produtivamente com a pessoa que pensa diferente, tem um ponto de vista diferente. Né? Tem uma frase do Mário Quintana que eu gosto muito, que já me falaram que isso não é Mário Quintana, isso é Leonardo Boff. Tudo bem, a frase é ilustre. Cada ponto de vista é vista de um ponto. Né? Cada ponto de vista é vista de um ponto. E vamos respeitar o ponto de vista do nosso interlocutor. Né? Muito bem. A gente, quando fala que ouvir é um valor comportamental, a gente não poderia deixar de dar dicas pragmáticas para exatamente buscar desenvolver essa habilidade do saber ouvir, né? Tão importante para a comunicação ser bem-sucedida. Então, nós colocamos dicas aqui bem pragmáticas, que é exatamente como que o gestor, o administrador, pode atuar como um educador pelo exemplo. E como que ele vai dar o exemplo? Através de atitudes e comportamentos. Então, eu vou passar aqui, esse primeiro slide aqui, eu vou ler rapidamente, o saber ouvir, né? Então, é o feedback, dar retorno, ter interesse pela opinião dos outros, ter um interesse autêntico realmente, você é um estado de espírito, tem interesse sobre a sua visão de mundo, isso me interessa muito saber o que você acha, o que você pensa, qual a sua opinião, qual o seu sentimento, qual a sua emoção. Né? É como partilhar informações de ideias, né? Compartilhar informações de ideias. Hoje, um dia, está em voga o compartilhamento, né? Facebook, compartilhamento. As pessoas perdem um pouco a noção do sentido. O que é compartilhar? Né? Tornar comum algo. Né? Então, muito importante o compartilhar informações de ideias, o respeitar as diferenças. Né? Então, são autoexplicativos, isso aí a gente já falou aqui ao longo. Eu vou passar agora, bem pragmático, e eu gostaria aqui que... Diogo, você pode ler esse slide aqui para a gente? Isso, uma perguntinha. A gente sabe ouvir uma crítica? É difícil, né, a gente ouvir uma crítica. A neurolinguística, inclusive, fala que não é bom criticar, né, corrigir as pessoas, mas será que esse exercício, o estado de espírito, a gente também pode receber uma crítica, como, por mais virulenta e agressiva que ela seja, receber essa crítica tirando essas arestas e pegando o que ela tem ali que pode servir realmente para eu aperfeiçoar um erro que eu esteja cometendo, né? Ou não, ela é infundada, então isso vai fortalecer também a minha postura diante aquela situação. Então, o saber receber uma crítica, saber desarmar espíritos armados, pessoas que vêm com irascividade, que vêm com prepotência, que vêm com arrogância, isso é muito importante. Né? Vamos, Diogo, por favor. Foi comentado aqui, né? Então, são autoexplicativos, né? Colega, qual o seu nome que você falou aqui também? Wilson. Wilson, você pode ler esse slide aqui para a gente? Isso é a regra de ouro na comunicação. Vai ter um slide que a gente vai abordar especificamente isso. Colocar-se no lugar do outro para entender a sua leitura de mundo, o seu ponto de vista. Então, a gente depois vai entrar exatamente, eu vou citar um exemplo específico sobre isso. Por favor, Wilson.
fazer um comentário rápido. A questão da linguagem do corpo, a comunicação não verbal, que tem alguns sinais que são muito claros, mas que a gente não pode fazer uma leitura rasteira. Por exemplo, o braço cruzado, diz que a pessoa que está com o braço cruzado é que ela está fechada para a conversa, para o diálogo, para uma troca ali a interação. Não necessariamente, ela pode estar sentindo frio, ela pode estar cansada, estar numa postura ali de cômodo, né? de comodidade, né? De conforto. Fala-se também que a pessoa que coça a cabeça, ela está na dúvida, está incerta, não necessariamente, ela pode estar com uma caspa, pode estar com uma coceirinha, né? Então, a leitura é muito importante do não verbal, da linguagem do corpo, a gente precisa sempre contextualizar, porque existem muitos manuais com indicações que a mão no queixo ou no nariz é porque a pessoa está mentindo, não necessariamente. Né? É muito importante fazer a leitura do todo, do contexto. Por favor, Wilson, aqui o terceiro tópico. Isso. Continua, por favor. Foi mencionado aqui. Isso. Irônicas. Né? Muito obrigado, Wilson. Vamos pedir para o colega aqui, qual é o seu nome? Oi? Saulo. Saulo, por favor. Vamos aqui a esse slide. Então, algo aí que também é bem autoexplicativo e que servem como referência para o administrador atuar como um educador pelo exemplo. Vamos ver aqui, eu queria comentar um desses aqui, que é exatamente o silêncio exterior e interior. O silêncio interior, que é muito importante. Você ia fazer um comentário? Por favor. Exato, também. É. 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 Exatamente. Olha, qual o seu nome? Cláudio, você abordou uma questão aí que Peter Drucker já falava. Né? O Peter Drucker, na Sociedade do Conhecimento, ele fala o mais importante na comunicação é a leitura do não dito. Né? É ouvir o que não foi dito, o não falado. E Freud dizia, o não dito, se não é percebido, pode virar maldito. Ele fez um jogo de palavras muito bom. E você mencionou aí a questão dos funcionários. Peter Drucker falava, na década de 80, isso, né? Ele falou, o grande líder, antigamente, era aquele que sabia dar respostas para tudo. Hoje, e esse hoje dele na década de 80 está valendo para 2013, o grande líder é aquele que sabe dialogar com os seus funcionários. Né? Com seus funcionários, e aí vamos estender com seus clientes, porque aí entram todos, aquelas 5 dimensões, né? E aí entra o cliente interior, que é exatamente saber fazer o silêncio interior, é você ter autoconhecimento, você se conhecer, para exatamente entrar em sintonia com o que está acontecendo, para compreender as nuances, compreender as entrelinhas, né? Compreender a irascividade, de repente, de um dirigente que está passando por um momento de pressão e ele não quis ser agressivo com você, pessoalmente, ou com a sua equipe, mas foi devido a uma série de outros fatores. Então, a gente poder ouvir, esse ouvir que vai além do ouvir o ruído, ouvir as palavras faladas. Né? Tem também uma frase do Candeia, sambista,
na música Filosofia do Samba, que ele fala: cego é aquele que só consegue enxergar até onde a sua vista alcança. É algo parecido, né? E fala: mudo é aquele que só consegue falar com palavras. Então, realmente é um sábio. Candeia era um sábio. Cláudio, você poderia ler esse slide para a gente, por favor? Exato. Então, autoexplicativo aí, se alguém quiser fazer algum comentário. Agora, nós vamos entrar num slide aqui, que é o principal, que começa, exatamente o saber ouvir. Isso tudo aí, a gente pode sintetizar no saber ouvir. E são dicas exatamente para o administrador, para o gestor, como educador, colocar em prática no seu dia a dia, com a sua equipe, para educar através do exemplo, através das suas atitudes. Então, atitudes de comunicação, atitudes de abertura ao diálogo, à conversação, ao compartilhamento de ideias, de emoções. Então, fazer esse silêncio interior e exterior é muito importante, né? Então, ao escutar-se, da mesma forma que tem a comunicação interpessoal, é a comunicação intrapessoal, você consigo mesmo, buscando esse autoconhecimento para compreender melhor o mundo à sua volta, compreender melhor os outros, e aí sim poder chegar a essa coexistência produtiva, a interação das diversidades. Isso tudo é que faz com que o ser humano realmente evolua, né, e o negócio seja próspero. Nós temos exemplos aí de grandes negócios e grandes empreendedores que foram à bancarrota por falta de habilidade em se comunicar com os outros, com as suas equipes, né? Não vamos citar nomes, mas eu acho que já veio um nome aqui na cabeça de todo mundo, né, que esse ano ficou aí, está em evidência, né? Não precisamos nem mencionar. Aqui fica o não dito, muito bem compreendido, né? A regra de ouro, gente, vem desse nome aqui, William Ury. Eu gostaria que vocês anotassem esse nome, William Ury, e vocês depois colocassem no Google entrevista revista Veja. Vocês vão ler uma entrevista que ele deu à Veja, início de 2000, na qual ele fala exatamente sobre essa regra de ouro na comunicação, e ele cita o caso da negociação de Camp David, que ficou conhecida. Era entre Egito e Israel. Foi o primeiro acordo de paz de Israel com um país árabe, né? Israel tinha conquistado o Monte Sinai numa guerra do Egito. O Monte Sinai sempre foi uma região egípcia, e depois de 10 anos, o Egito estava querendo de volta o Monte Sinai. E estava à beira de uma guerra. Isso em 1979, o governo Carter, governo democrata do grande Jimmy Carter. O Jimmy Carter precisava de um mediador para esse conflito que estava à beira de um confronto bélico. Então, ele chamou o William Ury, que era um antropólogo de Harvard, né? Ninguém entendeu, vai chamar um antropólogo de Harvard para mediar uma negociação, né? Bem, William Ury, o Jimmy Carter já o conhecia, sabia, né, das técnicas que ele utilizava de negociação, que era exatamente essa daí. Ele buscava que os interlocutores se colocassem no lugar um do outro para compreender o ponto de vista, né, do outro. O que ele fez? Ele deu a sorte também, o William Ury, de pegar o Sadat, líder egípcio, e o Menachem Begin, que era o líder israelita, né, judeu. Muito bem, ele pegou 2 excelentes interlocutores e, com uma ótima fundamentação, ele foi e colocou para o líder egípcio a situação. Monte Sinai está numa região estratégica que tem acesso direto a Tel Aviv, a segunda maior cidade israelense.
vocês ali do Monte Sinai destroem Tel Aviv. Então, essa é a razão de Israel não querer devolver o Monte Sinai a vocês. Da mesma maneira, chegou para o líder israelense e falou, muito bem, colocar-se no lugar dos egípcios, né? Aquela região que historicamente sempre pertenceu ao povo, tem uma série de tradições, de costumes ligadas já à região geográfica do Monte Sinai. Como que poderíamos chegar a um entendimento de devolver aquela região e, ao mesmo tempo, evitar que essa ameaça se concretize? Muito bem, o que aconteceu nessa conversação? Aconteceu o bom senso. Muito bem, Israel topou entregar o Monte Sinai ao Egito desde que aquela região fosse desmilitarizada. Aquilo ali realmente foi um marco, que foi assinado em Camp David, e houve o primeiro aperto de mão de um líder árabe com um líder israelense, né? Ficou realmente na história. 10 anos depois, no governo do Bill Clinton, William Ury, novamente, houve a renovação desse acordo, e que está valendo até hoje, né? Então, essa regrinha daí vale muito para a gente, no nosso dia a dia, colocar-se no lugar do outro para compreender o seu ponto de vista. Por favor, Cláudio. Desculpa, rapazão. E aí tem 3 personagens que sempre nós falamos deles 3 na administração. No caso, Aristóteles, Kant e Confúcio. Certo. Aí, essa regra do ouro, ela foi aplicada nessa época? É verdade. Porque o Confúcio, na China, ele conseguia manter aqueles contatos. Com certeza. E hoje, nas empresas, nós procuramos fazer isso nos nossos empregados, enfim. Exato. Então, achei interessante essa anotação aí do William, né? William Ury. William Ury, né? Então, quer dizer que veio... Em sintonia com Aristóteles, com Kant e Confúcio. Exatamente. Eu não sabia realmente de... Está em sintonia. Agora que eu... Então, são sabedorias milenares, né? Que são resgatadas. Então, ele jogou nessa época desse confronto que eu acabei de falar, exatamente, que é a guerra fruto da discórdia. Colocou uma sabedoria milenar, exatamente, dos grandes filósofos, dos grandes mestres. Show. Né? Agora entendi. Show. Muito bem. A organização que ouve os seus clientes nessas 5 dimensões, a organização que ouve a si mesma, né? Sabe ouvir realmente seu corpo funcional, seu corpo orgânico, né? Que vai exatamente influenciar o seu desempenho para atender seus clientes externos, né? Então, é necessário realmente essa habilidade do saber ouvir nas organizações, nos gestores, no corpo funcional. Não cabe a um profissional de comunicação, não cabe a um ouvidor, né? O saber ouvir. O saber ouvir é uma obrigação de todos, assim como a comunicação é uma obrigação de todos. O saber falar, saber ouvir, saber dar e receber feedback. Por favor. Vai ver sempre o pilar central, né? Sempre o autoconhecimento. Isso. Porque você vai notando que o saber ouvir, ele vai bater muito também com a estrutura da pessoa. Exato. Porque você vai estar se expondo às opiniões, a críticas, que muitas vezes vão vir até nós, e saber como é que vai agir mediante daquilo para frente. E acredito que o administrador tem que usar isso sempre como um trampolim. Exatamente. E não como aquela âncora que muitos jogam na sua perna e deixam que a maré leve ele para debaixo das águas. Exatamente. E você usou a palavrinha aí, autoconhecimento. Né? O administrador tem que dar esse tempo, essa paradinha para a reflexão. Porque um dos obstáculos na comunicação também no mundo corporativo é o ativismo. Né? A gente vive sobrecarregado, não tem tempo para parar, para pensar, para refletir sobre o que está fazendo, sobre as decisões que está tomando. Então, as coisas vão acontecendo de maneira reativa e pouco reflexiva. Então, o parar para refletir vai favorecer o saber ouvir, né? Vai favorecer essa leitura holística, orgânica, de uma situação, de um cenário que você está envolvido.
e que muitas vezes você vai resolver um problema pontual, mas ele tem uma origem que não vai ficar resolvido e aquele problema vai ficar se repetindo. Então, o administrador, o gestor hoje, tem que se aproximar muito dessa busca de autoconhecimento, de uma sabedoria, do Confúcio, do relaxamento, né, porque é realmente estressante. Cada vez mais a gente vê como que as doenças psicossomáticas se proliferam no ambiente corporativo, né? As pessoas já adoecem porque não conseguem lidar com os conflitos, com os impasses, com desentendimentos pessoais, por questões de relacionamento humano, questões de comunicação, questões de falta de feedback. Às vezes, um programa está sendo super bem sucedido numa organização, mas não se recebe feedback algum, retorno algum, sobre como está sendo a importância a desenvolver aquele projeto, aquele trabalho, né? Então, a coisa acaba fenecendo e ela tinha um valor enorme para que acontecessem desdobramentos e ela evoluísse. Mas a falta de retorno de feedback faz o gestor achar que o negócio foi mal sucedido e que tem que interromper. Né? Muitas vezes, essa falta de feedback. Muito bem. Os slides aí são autoexplicativos. Não há necessidade da gente fazer a leitura. Isso aí é o que eu chamo de um núcleo ideacional. Quando eu escrevi o livro A Cultura do Diálogo, eu tenho um hábito de jornalista. O jornalista gosta muito de trabalhar com o título e o lead da matéria. Alguns trabalham logo o lead. O lead é aquele primeiro parágrafo que responde as perguntinhas: o que, quem, quando, onde, como e por quê. Né? Você já tem a estrutura da matéria, está pronta ali, respondendo essas 6 perguntinhas. Eu iniciei o livro A Cultura do Diálogo, que eu busquei exatamente um enfoque na comunicação interna nas organizações, a questão das ouvidorias. Eu peguei exemplos de ouvidorias bem-sucedidas, e eu iniciei com essa máxima aí, que eu procurei colocar como se fosse o núcleo ideacional do livro. Saber ouvir transcende o ato de escutar quem fala. É compreender a pessoa que se expressa. É entender a mensagem que se transmite. É assimilar o que é dito por palavras, olhares, atitudes, gestos ou silêncio. É perceber a grandeza da essência da comunicação e do diálogo e é alcançar a plenitude do relacionamento humano e a captação do sentido da nossa existência. Então, realmente, novamente, a gente cai naquela questão, autoconhecimento. Né? É esse autoconhecimento. Então, a comunicação é ouvir, falar, sentindo. Né? Realmente, a coisa tem que acontecer de fato. A gente tem que estar com um estado de espírito favorável a ouvir o outro, a compreender, a ter interesse pela opinião do outro. Né? Então, é algo que a gente tem que exercitar no nosso dia a dia, porque existe muito nas organizações e com o ser humano as incoerências, as dissonâncias cognitivas. Uma coisa é aquilo que a gente tem como equacionado como certo, isso é errado. Mas no nosso dia a dia a gente comete uma série de deslizes, de incoerência, e geralmente quem nos dá esse feedback são nossos filhos, né? Poxa, pai, você escreve o livro Comunicação Sem Complicação e você é tão complicado. Né? Ou a mulher vira para você: você escreveu aquele livro, como é mesmo aquele seu segundo livro, A Cultura do Diálogo? Diálogo, que interessante, diálogo, né? Muito diálogo entre a gente. Né? Aí você percebe que realmente isso é um exercício diário, que a gente tem que estar fazendo diariamente. Lembrar, poxa, vou me colocar no lugar do outro, essa pessoa que está me irritando, que está contestando né, esse meu posicionamento, esse meu projeto, mas deixa eu me colocar no lugar dela. Por que será? Aí você vai compreender. E aí você vai poder desarmar o espírito daquela pessoa que, de repente, você está esboçando como um monstro, como um empecilho, um obstáculo tremendo, já está desistindo de um projeto, e, de repente, você, colocando isso no lugar dela, você vai entender o porquê que ela está assumindo aquela postura e vai conseguir desarmar. E vai conseguir avançar com o seu projeto sem resistências. Muito bem. Então, o administrador é um educador, né? É um multiplicador
da competência, do saber ouvir, pelo exemplo e não pelo discurso. Não adianta ficar colocando manuais, frases de efeito. O negócio é, no dia a dia, dar o exemplo de que realmente está aberto ali ao diálogo. Então, esse administrador ouvidor, ele pode, muitas vezes, atuar junto à área de desenvolvimento e capacitação de pessoal da empresa, sugerindo, né, programas de desenvolvimento, programas para exatamente treinar. O saber ouvir é algo que pode ser desenvolvido num programa de treinamento, né, de desenvolvimento de competências comportamentais. Então, exatamente transmitir isso para todo o corpo funcional da organização, e isso daí, inclusive, pelo exemplo, vai atingir, inclusive, o corpo dirigente da organização, e muitas vezes até acionistas, que percebem, poxa, o ambiente da organização, como a gente já viu isso em diversas empresas para as quais trabalhamos, que os dirigentes vão visitar e vão tomar conhecimento, e, de repente, vem ali o comportamento das pessoas, um ambiente saudável, de diálogo, de alegria, as pessoas trabalhando com alegria, com entusiasmo, e aí ele pensa, poxa, a gente, na reunião de diretoria, parece, às vezes, que a gente tem um defunto ali na mesa, porque a cara de cada diretor é incrível, a carranca, todo mundo ali carrancudo, triste, né? Então, isso daí nós já vimos exemplo de como que isso daí passa-se realmente pelo não verbal, pelo não dito. A gente, de repente, está mudando o comportamento dos próprios dirigentes de uma organização. Então, o administrador, essa pessoa que realmente sabe ouvir, aberta ao diálogo. Aí mais um slide autoexplicativo. Eu deixo sempre as apresentações, livre acesso à informação. Aliás, foi um grande avanço na sociedade brasileira essa lei de acesso à informação, né? Exigindo das empresas aí disponibilizar informações. Esse foi o núcleo ideacional do Comunicação Sem Complicação. Então, que eu destaco exatamente o saber ouvir, essa habilidade comportamental, né? A questão do feedback, né? O que retroalimenta esse processo virtuoso da comunicação e que vai realmente caracterizar um diálogo e não a simples transmissão de uma mensagem, de dados, de informações. A comunicação acontece quando realmente se viabiliza o feedback, o retorno da informação. Aí acontece esse relacionamento humano. O diálogo, esse ambiente de conversação, é um ambiente de relacionamento humano, sempre podendo favorecer o interpessoal, o face a face. Então, o gestor, o administrador, buscar sempre ter esse contato direto com a sua equipe, com os seus dirigentes, e aí sim nós vamos chegar ao entendimento e vamos alcançar o bom senso, né? Algo que a gente, quando está pensando, refletindo, a gente vê, poxa, mas é tão claro, por que eu não consigo levar a minha equipe a essa conclusão de bom senso, né? De repente, é que está faltando aquelas outras etapas. Muito bem. Novamente aqui, a questão do saber ouvir, é saber ouvir os intertícios, né? O vazio, o silêncio, né? O não dito, né? Então, é ouvir estrelas. E aí eu coloquei esse poema de Olavo Bilac. É uma pena que nós não temos uma presença feminina aqui, que eu gostaria que uma voz feminina, né? Mas, não tendo a voz feminina, quem se habilita aí como voluntário para ler o poema aqui do Olavo Bilac? Por favor, qual é o seu nome? Adilson, por favor. Ouvir estrelas. Ora direis ouvir estrelas. Certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora,
tresloucado amigo. Que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender as estrelas. Olavo Bilac. Olavo Bilac, sensacional. Então, isso daí eu acho que é o poema referência aí para exatamente esse valor comportamental do ouvir. Então, a gente tem que buscar essa sintonia de ouvir estrelas, né? E aí, novamente, buscando Paulo Freire, numa entrevista com ele, ele mencionou uma frase que ele já tinha colocado em livro, que eu acho sensacional. Ele falou o seguinte: eu não acredito em nada que é feito sem amor. Então, na nossa atividade, no dia a dia, no trabalho, a gente também está sempre buscando essa sintonia, que é esse sentimento maravilhoso que é do amar. O amar, o ser humano, né? Então, é ter a esperança de que pode ficar melhor, que podemos melhorar, que vamos superar os problemas. Não é ter uma visão otimista poliana, não. É ter uma visão otimista real, do que eu posso fazer para melhorar o meu dia a dia, o aqui e agora, né? Então, ouvir estrelas é uma boa para a gente parar para refletir, conversar com as estrelas e chegar a algumas conclusões. Agora, eu não sei como que está aqui a questão de tempo, a gente abre aqui para colocações, outras, né? Abre aqui para um debate, propriamente. Então, vocês têm a palavra aí, o microfone aberto aí para... Obrigado. Queria, desde já, parabenizá-lo. Obrigado, Cláudio, pelo feedback. Muito bom mesmo. Eu fiz uma anotação aqui, que quando tu falaste na questão ali no caso, né, dos administradores dentro da organização, enfim. E dentro da comunicação, uma coisa muito interessante é que nós temos que fazermos que os nossos funcionários, aí entra até uma questão do marketing, que a gente chama de endomarketing, né? Exato. Trabalhar com a comunicação interna dentro da organização. Então, saber trabalhar isso, não é que eu seja redundante, mas torna a repetir, é difícil, sim, lidar com o ser humano, com pessoas, é muito difícil mesmo. Agora, Cláudio... E para depois colocarmos nisso na praticidade, que aí os nossos funcionários, né, no caso, né, o endomarketing ali, a comunicação interna, aí ele fazendo aquele rodízio ali, ele vai jogar lá para o externo, aí que vai ser os clientes, enfim, falar da empresa. Pois não, deu uma palavra. Fala. Porque esse conceito endomarketing, de certa maneira, ele está desgastado e gera no corpo funcional a ideia de que é o marketing, né? Não é comunicação interna. É algo que vai ser trabalhado sem se ouvir o funcionário. Então, é algo que vem de fora. Geralmente, é uma empresa terceirizada que vem com um pacote já pronto e que vai aplicar ali na organização para incentivar o corpo funcional para um determinado projeto, para um determinado comportamento, um determinado procedimento. Então, a própria palavrinha endomarketing já desgasta um pouco qualquer ação na linha da comunicação interna. E muitas empresas desenvolvem políticas de estratégias de comunicação interna sem ouvir o seu corpo funcional. É o que a gente fala da comunicação descendente, a comunicação vertical. É aquela comunicação que vem de cima para baixo. E não se ouve o corpo funcional, as lideranças médias da empresa. E aí falta o quê? Falta esse retorno, esse feedback. A coisa é só imposta, é aquela comunicação imposta e muitas vezes vem de empresas terceirizadas, de agências de comunicação corporativa, e que não vivem o dia a dia da empresa, já chega com um pacote pronto. Isso, muitas vezes, é o motivo de insucesso de alguns programas de comunicação interna em endomarketing. Então, cai naquela malha, às vezes, assim, né? Se eu tiver errado ou certo, por favor, me corrija. Pois não. Faça o que eu mando, né? E obedeça, tenha juízo. Porque, às vezes, lá de cima, né? Na parte de staff mesmo, os funcionários, tem muita gente que tem as ideias excelentes, mas eles não absorvem. Exato. Eles acham que... E poderia,
no interno mesmo, aí entra, nesse caso, a comunicação interna, de buscar, né, em determinados setores, poxa, tem um funcionário ali, porque às vezes tem funcionários que está numa função, vai arrastando, ele poderia estar numa outra função, mas não tem aquela oportunidade, então é nesse sentido, né? Aí faz aquela comunicação diversa mesmo, ó, ali não é bom, por isso, aí isso vai. Então a maneira seria essa, né? Ouvir a parte, aí a comunicação é ouvir, né? Entendi agora. Sem querer cair no clichê e já caindo, mas é a comunicação de mão dupla. A comunicação de mão única, né? Essa comunicação vertical, ela vai para o fracasso, né? Então, diz que a empresa pode ser até premiada, porque ela tem um programa de comunicação interna, é muito bem elaborado, mas se você for fazer uma pesquisa de clima com os funcionários, você vai ver que o que falta ali é diálogo, o que falta ali é exatamente o funcionário conseguir expressar suas opiniões, manifestar seus pontos de vista e o que eles poderiam, de repente, agregar ali para aperfeiçoar processos, procedimentos que estão levando a empresa a cometer erros e a prejudicar exatamente a oferta de seus produtos e serviços, né? Ok, obrigado. Obrigado. A observação é a seguinte, eu trabalhei muito na implantação de projetos dentro de empresa. E o importante é que, às vezes, o projeto é brilhante. Teve um executivo, ou um funcionário que teve uma ideia brilhante e que realmente o projeto, se desenvolvido corretamente, ia fazer a empresa crescer. Mas, lamentavelmente, eu tive a oportunidade de ver projetos excelentes que deram a partida e, em alguns meses depois, parou tudo, foi tudo para o vinagre. Exatamente por falta de comunicação. Exato. A imposição que se queira fazer dentro de uma empresa dá em nada. Não se pode impor. Exato. Você até pode impor, porque você é dono da empresa, é o chefe da empresa, mas pode esperar o resultado negativo, porque ele vem. Então, é fundamental essa noção de saber ouvir e sentir o próximo e compartilhar o teu conhecimento com o próximo que faz uma empresa crescer. Então, isso é fundamental. Só queria deixar essa observação. Muito obrigado, Brancato. E a questão da falta da comunicação, a falta de comunicação nas organizações é uma das principais causas dos insucessos, né? Então, a falta de comunicação entre diretorias, né, que se tornam ilhas organizacionais, né? Então, são diretorias que proíbem que as suas divisões, as suas áreas, se comuniquem com as áreas da outra diretoria. E aí, quando chega na reunião de diretoria, aquele clima realmente terrível, né, de guerra, de hostilidade. Todos devem ter tomado ciência desse assunto, do Papa, da vinda do Papa. Exato. A falta de comunicação que foi demais. Da questão do trajeto, né, da logística, que aí quase que ele foi fechado, ficou aquele jogo de empurra, né, onde justamente, né, o mestre aqui falou, a questão da vaidade, né, de ninguém assumir realmente, né, onde foi a falha ali da comunicação. Isso aí também é uma coisa que aconteceu. A falha ali grande é de não conhecer o novo perfil daquela liderança, que é uma liderança que gosta do improviso, gosta do espontâneo. Ele sentiu no coração vontade de falar com uma criança, com uma pessoa que está ali, ele vai se aproximar daquela pessoa e daquela criança. Então, como preparar a segurança para isso, né? Adequar. A mesma coisa na comunicação. A gente, para que a comunicação seja bem sucedida, muitas vezes a gente tem que adequar a nossa linguagem à linguagem do interlocutor, né? Então, eu acho que faltou exatamente conhecer o perfil, né, dessa liderança, perfil psicológico, dessa liderança carismática, que é muito espontânea e que realmente quebra protocolos e deixa de assessorias malucas, né? Seguranças ali ficaram translocados. Muito bem. Muito bem, gente. Então, a gente conclui aí com o Olavo Bilac, dentro dessa linha, o saber ouvir é a cultura do diálogo, né? Essa abertura,
abertura espontânea, verdadeira, e a gente está se exercitando no dia a dia, buscando corrigir nossas incoerências, e nós vamos errar, mas vamos corrigir nossos erros, e assim a gente vai evoluindo, vai crescendo na linha do autoconhecimento e buscando sempre compartilhar, né, em prol da convivência pacífica, produtiva, da coexistência e da felicidade. Eu gostaria de mencionar aqui também que eu tenho um grande mentor, que é o meu pai, Francisco Gomes de Matos, como o Wagner Siqueira, o presidente do CRA aqui do Rio de Janeiro, teve também um pai brilhante, Belmiro Siqueira, né? Eu iniciei no jornalismo dentro daquela linha do ouvir, mas era um ouvir escuta, era uma escuta mecânica. E o meu pai sempre falava, Gustavo, vai para as suas entrevistas escutar o que o seu entrevistado tem a dizer, mas procura ouvir realmente, né? Entra numa linha de ouvir além do que ele está falando para você compreender mais e poder render mais na sua matéria, né? Então, quer dizer, aos poucos eu fui aprendendo, e aí eu entendi o que ele queria me dizer sobre cultura, o que era a cultura da comunicação, né? Então, comunicação, a gente não pode ver como apenas uma ferramenta, a comunicação é uma cultura, então a comunicação implica em atitude de abertura para o outro, para a convivência das diferenças, né? E é por essa linha que a gente gosta de trabalhar e é por essa linha que a gente vai pegar a essência do saber ouvir. Eu agradeço aqui a presença de todos aqui nesse dia de chuva e damos por encerrado aqui o nosso encontro. Obrigado.